Olá pessoal, tudo bem? Os escribas e fariseus, por que Jesus alertou tanto sobre eles, sobre a conduta deles? Nós temos lá em Mateus capítulo de número 23, quando Jesus censura os escribas e os fariseus, ele está falando para uma multidão e também para os seus discípulos, e ele chega a alertar: os escribas e fariseus, eles têm autoridade, ou na cadeira de Moisés, eles têm autoridade para falar. Porém, Jesus dá um grande alerta: ouçam eles, obedeçam eles, mas não pratiquem o que eles praticam, não façam o que eles fazem. É interessante que Jesus chega a dizer: eles têm autoridade para explicar a lei de Moisés, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações. Mas por que não imitar as suas ações? Porque eles não fazem o que ensinam e dizem o que não praticam. Querido, se você for discorrer esse capítulo todo, você vai perceber que o próprio Jesus chega a dizer: eles colocam um fardo pesado nas pessoas, mas não ajudam nem carregar. Eles chegam nas praças e querem ser muito bem observados, querem ser chamados de mestres, porém, o que eles falam, eles não fazem. Este era o maior problema. O próprio Jesus chega a falar sobre eles por 8 vezes neste capítulo 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dizem e não fazem, ensinam e não fazem o que vocês ensinam. Exemplo, nos dias de hoje, uma liderança que fala: tem que orar quando ele não ora, tem que dar dízimo quando ele não dá, tem que ser amoroso quando a liderança não é. Nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos também nessa cilada, nessa síndrome dos escribas e dos fariseus e de cometer, o que eles têm cometido. Ninguém está isento disso. Eu não posso olhar para a tal liderança e dizer eles fazem ou não. Todos nós temos que tomar cuidado. Eu tenho certeza que você está me ouvindo aí e já imaginando: eu conheço uma liderança, eu conheço um pastor, ou um bispo, ou um líder evangélico que é mais ou menos assim. Tá, e você? Será que você também não faz a mesma coisa? Quando você ensina ou diz para fazerem o que você não faz ou não é ensinável? Nós temos que tomar muito cuidado nessa questão para não pegar essa síndrome. Tá, pastor, mas quem são os escribas e quem são os fariseus? Olha lá, os escribas são os homens que copiavam e interpretavam a lei de Moisés. Então eles tinham muito conhecimento. E também eles eram chamados, o próprio Jesus, de doutores da lei. O próprio Jesus chegou a dizer: eles são chamados de mestres ou doutores da lei. E outro detalhe: os escribas tiveram parte na morte de Cristo. E no capítulo 23, o próprio Jesus fala sobre essa questão, que eles iriam sofrer danos, porque eles iriam levar alguém a juízo, à morte. Ele está falando dele mesmo. A questão dos escribas e dos fariseus, Jesus alertou tanto que chegou a chamá-los de condutores cegos, serpentes e raças de víboras e também de assassinos. Olha que coisa importante: homens que conheciam, interpretavam a lei, mas não praticavam como deveriam. E os fariseus, pastor, quem são eles? São membros de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Eles eram rigorosos à lei de Moisés e às tradições e também aos costumes dos antepassados. E com toda essa religiosidade, eles rejeitaram a Cristo. Com todo esse conhecimento e essa tão religiosidade, serem tão rigorosos à lei de Moisés, eles acabaram não enxergando quem deveria enxergar, que era o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aí o porquê de Jesus censurar tanto os escribas e os fariseus. Vocês sabiam disso?
Eu sou o pastor Lúcio Duarte, do Ministério Resplandecer em Cristo. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, se inscreva no meu canal, deixa um comentário, compartilhe com seus amigos e toda semana chega um vídeo de curiosidades bíblicas. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.